E aí, tudo bem? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Viagem Gramatical. Então seja bem-vindo a mais uma aula de português. Estamos dando continuidade à sequência de aulas sobre sintaxe. Estamos hoje na aula 8 e temos como conteúdo agente da passiva. Agente da passiva é o complemento de um verbo na voz passiva. E esse complemento indica o ser que praticou a ação verbal sofrida pelo sujeito e geralmente ele vem regido pelas preposições por e de. Mas antes de entrarmos no conteúdo de agente da passiva, precisamos relembrar o que são vozes verbais. Trabalhamos com 3 vozes verbais. A voz ativa, quando o sujeito pratica a ação verbal. A voz passiva, quando o sujeito recebe a ação verbal. E a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a voz verbal ao mesmo tempo. Além de sabermos as vozes verbais, precisamos também dominar os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado. O vaqueiro cortou a palma. Tenho aqui uma oração, então eu pego esse verbo aqui e faço a seguinte pergunta: quem é que cortou a palma? Resposta: o vaqueiro. Então eu vou ter aqui os termos essenciais da oração, o sujeito, o ser de quem se fala alguma coisa e o predicado, aquilo que é falado acerca do sujeito. Então eu tenho aqui um verbo, esse verbo é uma ação. Então essa ação aqui foi praticada por esse sujeito aqui. Esse sujeito praticou essa ação. Por isso que se diz voz ativa. O sujeito pratica a ação verbal. A palma foi cortada pelo vaqueiro. Quem é que foi cortado pelo vaqueiro? A palma. Então eu tenho aqui o sujeito e ao invés de ter um verbo, eu tenho uma locução verbal. Verbo auxiliar, mas verbo no particípio. Então aqui eu tenho uma ação, está aqui na voz passiva, porque esse sujeito aqui, que é a palma, por se tratar de um objeto, não pratica a ação, recebe a ação verbal. Então eu tenho aqui a voz passiva. Voz passiva porque indica que esse sujeito sofreu a ação verbal. O vaqueiro se cortou. O sujeito é o vaqueiro. Se cortou é o predicado. Quem é que se cortou? O vaqueiro. Mas tenho aqui uma partícula reflexiva que indica que essa ação verbal aqui foi praticada e sofrida ao mesmo tempo pelo sujeito. Por isso se diz voz reflexiva, quando o sujeito pratica a ação verbal e ao mesmo tempo também a recebe. O vaqueiro cortou, mas cortou a si mesmo. Então eu tenho voz ativa, porque o sujeito praticou a ação verbal. Tenho voz passiva, porque o sujeito recebeu a ação verbal. Tenho voz reflexiva, porque o sujeito praticou e recebeu a ação ao mesmo tempo. Então aqui já nos interessa o nosso conteúdo, que é agente da passiva. Tenho aqui a locução verbal, tem o sujeito, esse é o predicado. Mas, se eu escrevesse apenas até aqui, a palma foi cortada.
Tudo bem. Talvez ou certamente fica uma pergunta. Foi cortada por quem? Então eu tenho aqui um complemento verbal. Esse complemento verbal aqui é chamado de agente da passiva, porque me indica que essa ação aqui sofrida pelo sujeito foi praticada por este agente aqui. Então eu tenho agente da passiva porque praticou a ação sofrida pelo sujeito. O muro foi feito por João. Pego aqui a locução verbal. Quem é que foi feito por João? O muro. Então eu tenho aqui o sujeito, mas se eu escrevesse apenas até aqui, o muro foi feito. Foi feito por quem? Por João. Por isso que chamamos esse termo aqui de agente da passiva. Ele indica quem praticou essa ação aqui, que foi sofrida por este sujeito, o muro. Por isso esse termo é chamado de agente da passiva. A idosa foi atendida pelo médico. O sujeito da oração é a idosa. Mas aqui eu tenho uma pessoa e outra pessoa. Todos dois podem praticar ou receber a ação. Mas, pela ordem de colocação aqui, que eu tenho o sujeito, tem a locução verbal, verbo auxiliar mais verbo no particípio. Então, esse sujeito aqui recebeu essa ação verbal. E esse termo aqui indica que o médico foi o agente dessa ação aqui, sofrida pelo sujeito, por isso chamado agente da passiva. A casa ficou lotada de parentes. Quem é que ficou lotada de parentes? A casa. Então eu tenho aqui o sujeito e agora um objeto. A casa não pode praticar ação, ela apenas recebe. E aqui está a ação que foi recebida pelo sujeito. A casa ficou lotada. Ficou lotada de quê? De parentes. Então aqui de parentes é o agente da passiva. É um termo que complementa esse verbo, a locução verbal, e que indica quem foi que praticou a ação recebida pelo sujeito. Eu posso fazer aqui a inversão do sujeito. Eu tenho aqui a casa como sujeito que recebe uma ação, mas eu posso escrever o seguinte: parentes lotaram a casa, ou seja, esse aqui que é o agente da passiva passa a ser o sujeito. Por isso é só uma questão de ordem. Esse sujeito aqui sofreu a ação, mas sofreu a ação praticada por esse agente. Por isso, agente da passiva, um termo que complementa uma ação verbal e dá uma indicação e indica quem praticou a ação sofrida pelo sujeito. Uma bela defesa foi feita pelo goleiro. Foi feita a locução verbal. Então, eu tenho aqui uma ação sofrida pelo sujeito, que é uma bela defesa, e tenho aqui o complemento dessa ação pelo goleiro. Então, o goleiro é o agente dessa ação sofrida por esse sujeito, por isso agente da passiva. O roçado foi limpado pelo agricultor. Locução verbal, quem é que foi limpado pelo agricultor? O roçado. Então, eu tenho aqui o sujeito
tem uma locução verbal, então essa ação aqui foi sofrida por esse sujeito. E esse termo aqui que complementa a ação verbal indica quem praticou a ação verbal sofrida pelo sujeito, por isso chamada de agente da passiva. Esse aqui praticou essa ação que foi recebida por este sujeito. Por isso, agente da passiva. Então, o agente da passiva é o ser que pratica a ação recebida pelo sujeito. E esse agente da passiva é um complemento verbal. Então, para esse conteúdo, vimos que é importante saber quais são as vozes verbais, saber identificar o sujeito da oração e o predicado. Então, quando eu sei essas duas coisas, aí eu vou me dar muito bem desse conteúdo que é muito simples. O que eu preciso saber é apenas quem é o sujeito, e aqui eu vou saber se esse sujeito praticou ou recebeu a ação. Aqui eu estou vendo que esse sujeito recebeu essa ação verbal aqui. E esse termo complementar me indica quem praticou essa ação sofrida pelo sujeito. Conteúdo simples, mas que precisa que a pessoa tenha o domínio de outros conteúdos. Então, fica aqui um exercício para treino. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem. E até a próxima aula, se Deus quiser.